Oi, gente, tudo bem? Hoje, dando continuidade à temática da semana, a gente vai conversar sobre depressão, tentando apontar de alguma forma que seja o mais simples possível alguns mitos de verdade sobre a depressão para tentar desconstruir o tabu em torno dela. Tudo bem? Primeiro mito: depressão é uma frescura ou uma preguiça da pessoa? Não, gente, não é. Depressão é um transtorno muito sério, é um sofrimento em adoecimento psíquico grave e que a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem uma boa intenção de falar pra pessoa, ai, reage aí, levanta, ai, não liga, vai passar, achando que esse tipo de coisa poderia ajudar a pessoa a não sofrer. Só que muito pelo contrário, a gente ter esse tipo de fala, esse tipo de comportamento com uma pessoa que tem depressão, acaba fazendo essa pessoa se sentir ainda pior. O que vai acontecendo? Uma pessoa, ela não vai ficar com depressão da noite pro dia. Vão acontecendo coisas na vida dessa pessoa, mudanças nas relações e mudanças nela própria, de modo que, digamos assim, o eu dela vai ficando esvaziado de potência para poder viver a vida, para poder realizar os próprios desejos, para poder se conceber como possível desejar, viver, estar em trocas. E isso vai gerando várias mudanças na vida da pessoa. E aí, se a pessoa já está passando por todo esse processo de vulnerabilidade, de fragilidade, de adoecimento intenso, eu invalidar o sentimento que a pessoa está tendo é um adoecimento a mais em cima dessa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes eu quero ajudar alguém, mas eu acabo piorando as coisas. E é muito importante que eu entenda que existem sentimentos, que existem quadros de saúde que vão muito além do que eu posso entender, porque eu não vivi. Não dá para equiparar a depressão em si com tristezas momentâneas que a gente tem no nosso dia a dia, com momentos que a gente se sinta mais depressivo mesmo que não esteja passando por um quadro de depressão. Seria, fazendo uma analogia bem simples, mas para ajudar um pouco, é muito incoerente uma pessoa que está passando por uma doença orgânica, sei lá, uma dor de barriga, uma perna quebrada, um câncer, eu falar para a pessoa ignorar que vai passar. Não, não vai passar. Não é simples assim. Não dá para eu equiparar dores que eu sinto no meu dia a dia com o sofrimento que essa pessoa está passando, que é uma coisa grave e que exige cuidado e que exige atenção. Segundo mito: depressão tem cara? Bom, a gente já pode ver em postagens, em conteúdos que já são produzidos em massa por aí, que não é bem assim. Uma pessoa, muitas vezes, ela pode já deixar muito nítido que ela está deprimida, o comportamento verbal e não verbal dela sinalizar que tem coisas acontecendo, mas às vezes não, às vezes pode parecer que a pessoa tá super bem, que tá sorrindo, que tá dando risada, que tá fazendo os afazeres dela, e não necessariamente ela tá bem, ela pode estar passando por depressão. E é muito importante a gente pensar isso. O adoecimento da depressão em si, ele já é uma coisa muito intensa. E eu ter que sustentar uma máscara para esconder uma depressão que eu tenho é ainda pior. Sustentar uma máscara de que tá tudo bem quando não tá, gera também um custo na vida das pessoas. Então não é tão simples assim eu julgar por uma cara, por um esboço pronto, se a pessoa tem ou não depressão. Há que se ter um pouco mais de cuidado. Mas o que a gente pode falar é que depressão tem sinais e tem sintomas, e que a gente pode observar eles eventualmente na nossa vida ou na vida de pessoas próximas da gente para saber se está tudo bem ou não. Alguns exemplos: mudança no apetite, mudança no sono, mudança na motivação, aumento de isolamento social, de irritabilidade, de desmotivação com a vida, de ideações suicidas eventualmente, perda de prazer com coisas que antes davam prazer. São várias coisas nesse sentido que apontam para mudanças nas relações da pessoa. Não são mudanças que brotam só em cima dela. A gente percebe que a pessoa vai mudando quando ela vai mudando nas relações. Isso é muito importante da gente ter noção. Em outras palavras, o que a gente pode tirar de tudo isso é que a pessoa vai perdendo a relação com significados e sentidos que ela dava para as atividades no mundo dela até então.
para as relações que ela tinha. Se a pessoa está passando por um esvaziamento, digamos, do eu dela, quem dirá ser capaz de formular significados e sentidos para as vivências que ela tem? Que é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa muito mais elaborada do nosso psiquismo. É um buraco muito mais fundo e por isso uma vulnerabilidade tão grande. Então, para fechar essa parte, depressão não tem cara, mas depressão tem sinais e tem sintomas. Eles não se expressam de forma igual em todo mundo, porque cada um é um, mas eles podem ajudar a gente a entender a qualidade das relações e se elas estão gerando sofrimento ou não na vida da pessoa. Terceiro ponto, depressão precisa de remédio? Bom, esse ponto eu não vou dizer sim nem não. Psicólogo não deve medicar pessoas. Quem cuida de dar esse tipo de medicação para adoecimento psíquico é psiquiatra. Quem dá diagnóstico é psiquiatra. Não cabe aqui eu fazer uma defesa biologizante, patologizante do sofrimento, de se você tem uma depressão, se você tem uma ansiedade, um pânico, seja lá o que for, você tem que se medicar. Só o medicamento vai resolver o seu problema. Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, o que eu tenho observado e o que eu acho que é importante pontuar para as pessoas? Os sofrimentos que a gente vai desenvolvendo no nosso psiquismo, eles são maiores do que a gente, mas também a gente não se reduz a eles. Mas eles são muito grandes e eles não brotam da gente. São sofrimentos que são condizentes com o momento histórico que a gente vive. Quando eu falo de depressão, esse assunto calha de fazer muito mais sentido hoje. Já fazia antes e hoje com a pandemia ainda mais. Para a população LGBT, ainda mais. Para minorias raciais, ainda mais. Ou seja, existem muitas contradições históricas no mundo que a gente vive e que são essas contradições que vão engendrando possíveis sofrimentos na gente. E muito possivelmente não é no nosso tempo de vida que essas coisas vão mudar. E não é fácil a gente elaborar formas de como eu vou lidar com contradições do mundo que eu vivo, que é um mundo que acaba gerando sofrimento, acaba gerando desgaste, acaba gerando mais risco de vida para umas pessoas do que outras. A gente teve nessa semana a triste notícia do Demétrio, do moço trans e negro que morreu. E esse tipo de coisa me bota muito para pensar na forma tão sagaz que muitos comunicadores colocaram, né? Ele foi suicidado. E é muito importante fazer essa demarcação. Não foi simplesmente ele se suicidou, ele foi suicidado. Coisas que vão acontecendo no nosso mundo, que no caso do Demétrio em específico, envolvendo transfobia, envolvendo racismo, vão gerando sofrimentos que vão desembocando em esvaziamentos de sentidos com a nossa vida. A gente não pode reduzir na gente mesmo formas de tentar compreender o sofrimento e formas de tentar superar esse sofrimento. E aí, voltando para a questão da medicação, o que eu fico pensando, é obrigatório uma pessoa se medicar? Ela se medicar vai necessariamente resolver todos os problemas da vida dela? Não é bem assim. Mas não tem problema, às vezes, eu precisar da ajuda de um medicamento para atenuar sintomas, atenuar sofrimentos de coisas que são insuportáveis e maiores que eu. Eu noto que muitas pessoas se culpam às vezes de tomarem um remédio. E aí eu já tô sofrendo, e aí eu sofro por uma culpa para buscar ajuda de um recurso para atenuar os sofrimentos que eu tô tendo. Isso não faz sentido. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma crítica à medicalização excessiva e desmedida que muitas vezes acontece, por outro, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não se culpar quando é necessário recorrer a uma medicação. Ao mesmo tempo, como psicóloga, é importante eu frisar: remédio vai cuidar de sintomas, mas não vai cuidar da causa do sofrimento. A causa é um buraco mais fundo e a causa vai envolver na gente ir lá nas miríades de determinações da raiz desse sofrimento. Quais são as coisas na minha relação de vida com os outros, com o mundo, que foi gerando esvaziamento e perda de significados e sentidos e perda do meu próprio eu? Qual é o caminho que eu tenho que fazer no sentido de construir maior saúde e maior sentido para a minha vida, mesmo com essas contradições da realidade existindo? Quais são as formas de eu me proteger dessas contradições
e de ameaças potenciais e reais para minha integridade física, para minha integridade psíquica. Esse processo é muito importante. Caso você não tenha visto, vai lá no IGTV e vê o vídeo sobre sintoma e causa. Ele vai ajudar a entender um pouco melhor isso que eu tô querendo colocar para vocês. Mas em linhas gerais é isso. Hoje foi para ser um vídeo mais introdutório sobre a depressão. Comenta embaixo o que você achou do vídeo, se você quer mais vídeos com essa temática, se você tem outras sugestões. E é isso. Cuidem-se aí e até mais. Beijão.